Olá, queridos, a paz de Cristo. Hoje estudaremos a lição de número 4, que tem por título Josué, um líder para as novas gerações. Aqui ressaltando que estamos estudando a revista publicada pela editora Central Gospel, de número 69, que trata sobre fundamentos da liderança cristã. É uma abordagem sobre os princípios da liderança à luz da palavra de Deus. Para tanto, utiliza o método biográfico em que pensa, levanta personagens bíblicos para analisar a sua vida e sua obra e aprender como é possível exercer uma liderança eficaz e eficiente para a glória de Deus. Já vimos até então, analisamos a vida de José, o líder sonhador, também vimos a vida de Moisés, o líder fiel, e Bezalel, o líder artístico, e agora Josué, um líder para as novas gerações. O texto bíblico básico dessa lição encontra-se em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. O texto áureo é este: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muitos depois de Josué, e que sabiam que toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué, capítulo 24, versículo 31. Veja que esse texto áureo aqui, ele é, na verdade, uma declaração quase que inimaginável no contexto em que Josué viveu. Josué, esse homem que foi servo de Moisés, durante 40 anos, pelo menos, o tempo da peregrinação no deserto. Um homem que não somente serviu a Moisés, ele serviu a Moisés de modo fiel, de modo completo, de modo inteiro. Josué, em momento algum, quis sublevar ou anular a liderança de Moisés. Aqui já aprendo que o verdadeiro líder é aquele que é capaz de submeter a liderança. O verdadeiro líder é aquele que é capaz de esperar o seu tempo, o seu momento. Ele aguardou 40 anos para exercer o seu ministério, o seu ofício, a sua liderança. E enquanto aguardava, ele serviu com maestria, com excelência, com singeleza do coração a vida do profeta Moisés. Até que chegou o seu momento. Chegou a sua hora. A Bíblia diz que Moisés havia morrido, Deus se revelou a Josué e o encorajou a substituir o grande líder Moisés. Uma tarefa extremamente pesada, uma tarefa extremamente hercúlea, em função da grandiosidade que era e que fora a figura de Moisés. Mas Deus é aquele que nos levanta. Deus é aquele que nos prepara para o momento oportuno exercer o propósito para o qual Ele mesmo nos forjou e nos criou. Nesse contexto em que Josué estaria substituindo Moisés, e para tal tarefa era conduzir o povo de Israel a ocupar, a conquistar Canaã, veja uma tarefa difícil, Deus então dialogou com Josué. E nesse diálogo descrito no capítulo 1, Deus o encorajou para que Josué fosse forte e corajoso. E além de ser forte e corajoso, não se afastar, não se distanciar da palavra de Deus, porque te aprende que uma liderança eficiente, eficaz, é aquela que se manifesta forte e corajosa e que, além disso, alinha, sintonia a sua vida à luz da palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: não te afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para fazer conforme a tudo quanto está escrito, então prospera o seu caminho e prudentemente conduzirás. Josué, ele se submete e Deus lhe fez uma promessa: assim como fui com Moisés, serei contigo.
Da mesma forma que operei na vida de Moisés, também irei operar na sua vida. Tão somente esforça-te, tem de bom ânimo e conduz o povo a conquistar Canaã. Josué é o líder da conquista, é o líder da possessão e, para tanto, ele contou com o favor de Deus. E Deus fez questão de respaldar a sua liderança. Esse respaldo começou exatamente quando Josué atravessou o Jordão. Deus abriu em tempo de cheias o Jordão para Josué passar com o povo, uma ação que rememorava, trazia de novo a memória da geração de Josué, que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho também é o mesmo Deus que abriu o Jordão e que Deus iria fazer um milagre através deles. Eu aprendo com Josué, esse grande homem de Deus, que a sua tarefa, de fato, deve estar alinhada no exercício da sua liderança para conquistar as promessas de Deus. Deus fez promessas ao povo de Israel, aos israelitas. Mas para conquistar tais promessas, o povo deveria ir ao encontro delas, ir em direção ao que Deus havia estabelecido. E Josué foi por Deus usado para estabelecer essa linha, essa direção, caminhando em direção ao que Deus havia estabelecido. Então aqui aprendo que o verdadeiro líder é aquele que conquista, mas não conquista sozinho, conquista com outros, conquista com o povo, conquista para outros, de sorte que Josué também entrou na galeria dos heróis da fé como um grande conquistador, capaz de derrubar muralhas, de conquistar Jericó mediante, por intermédio da intervenção de Deus. Não seja uma pessoa que queira conquistar somente para satisfazer o seu próprio deleite, mas seja um conquistador à luz de Josué, em que essa conquista aconteceu, se realizou, se concretizou ao conduzir o povo para entrar em Canaã. E durante o seu tempo de vida, a sua história de vida, o povo de Israel também serviu a Deus. E Josué, antes de morrer, fez uma das mais belas declarações bíblicas. Ele disse publicamente ao povo as seguintes palavras: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Durante a vida de Josué, de modo total e completo, ele sempre decidiu servir a Deus, porque a grandeza, o grande valor de um líder é quando ele decide servir a Deus, porque é no serviço que a liderança se manifesta. Jesus mesmo, que também é um Josué do Novo Testamento, a palavra Josué é Yeshua, é Yesha, que tem a ver com Jesus também, que Yeshua é Jesus, é o Jessus. Esse Jesus também disse que veio para servir, ao ponto de entregar sua vida por muitos. E Josué, esse grande líder conquistador, também é aquele que veio para poder manifestar que liderança é aquela que salva, é aquela que abençoa outras pessoas. Aprendamos, portanto, com Josué. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.